Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre um assunto de utilidade pública, a doação de sangue. Em São José dos Campos, o serviço de hematologia e hemoterapia atende hospitais e clínicas não só do nosso município, mas também das cidades de Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, Paraibuna e Caraguatatuba. Quem conversa com a gente e conta um pouco sobre este trabalho é o coordenador da coleta de sangue. Com a palavra, Paulo Pontes. O que é o Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos? Olha, o nosso serviço, na verdade, ele é uma instituição, não é, que realiza todo o atendimento relacionado a sangue, vamos dizer assim, no município, não só de São José dos Campos, mas em toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Hoje nós somos o maior banco de sangue da região e atendemos não só com a hemoterapia, que é a transfusão de sangue, mas também somos hoje a maior referência hematológica na região, né? Tanto na questão da clínica, hoje o serviço ele tem uma equipe com 7 médicos especialistas em doenças do sangue e com um laboratório que realiza todos os exames específicos dessa área. E hoje, inclusive, somos referência até para outros laboratórios, né? Então, outros laboratórios encaminham os exames específicos da área de hematologia para que o nosso serviço realize. Então, eu diria que hoje nós somos a referência da área de hematologia e hemoterapia de todo o Vale do Paraíba. Como é a estrutura do Hemocentro de São José dos Campos? Assim, para explicar um pouco do contexto geral, eu acho que é importante primeiro a gente desmembrar a hemoterapia da hematologia, né? Então, hoje nós somos 2 grupos atuando nessas 2 áreas distintas dessa área médica. No que diz respeito à hemoterapia, hoje o nosso serviço ele conta com uma equipe multidisciplinar. Na verdade, nós temos os médicos que respondem não só pela questão da doação de sangue, bem como a transfusão de sangue. Então, nós somos uma unidade capacitada para, primeiro, captar o doador, né, fazer a disseminação da importância da doação para a população como um todo. Num segundo momento, para aqueles que já são doadores, a gente não só executa o atendimento, a coleta de sangue propriamente dita, bem como todos os exames daquelas doenças que transmitem pelo sangue. O sangue pronto para uso, na verdade, ele é encaminhado para as nossas unidades transfusionais dentro dos principais hospitais da região e ali os nossos profissionais vão fazer o atendimento aos pacientes que necessitam de sangue. Hoje o nosso serviço ele atende 38 hospitais e clínicas em toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte e realiza em média 3.500 transfusões. Bom, paralelo à hemoterapia existe a hematologia, onde é uma clínica especializada em doenças do sangue, mas num atendimento como um todo. Então, além de termos uma equipe médica onde realiza consulta em pacientes com alteração, né, no sangue como um todo, bem como realizamos os exames específicos para a área, todos os exames de sangue, na verdade, para chegar ao diagnóstico do paciente e ainda realizamos o tratamento. Então, a gente tem um ambulatório médico que dá toda a assistência para o paciente que precisar fazer um tratamento ambulatorial. Ao longo dos anos, como tem sido a trajetória dos serviços de hematologia e hemoterapia de São José dos Campos? O serviço ele foi fundado, né, há 38 anos pelos diretores Dr. Cláudio Pessoa de Mello e doutora Djanete Barbosa de Mello. Primeiro, exclusivamente como um banco de sangue, no primeiro momento, realizando a coleta de sangue e todo o diagnóstico nas doações. Bom, e aí o serviço foi evoluindo, com o passar dos anos a gente ampliou, né? Então, nesse primeiro momento nós atendíamos exclusivamente a Santa Casa, passado nós começamos a aumentar o número de pacientes. Com o passar dos anos, a própria área de hemoterapia foi avançando, nós tivemos inúmeros adventos de novas tecnologias e o serviço sempre esteve na vanguarda, né? Eu vou citar o exemplo mais recente, onde o nosso serviço agora está realizando o controle de qualidade em toda a produção de sangue e a própria legislação exige que isso seja feito em apenas 1% do sangue coletado. Então, o serviço vê importante você não fazer por amostragem, mas fazer como no sangue como um todo, em todo o sangue que é utilizado, para você ter uma maior garantia de qualidade naquele produto que vai chegar
até os nossos pacientes. Então, assim, o serviço ele vem evoluindo, né, sempre estando um passo à frente do que a própria legislação exige, com a preocupação que a diretoria tem na qualidade do atendimento que nós prestamos para a comunidade. Como funciona o atendimento médico a pacientes com doenças do sangue? Então, hoje nós temos um consultório médico com uma equipe de 7 médicos especializados em hematologia, né, em doença do sangue, que faz ali não só o consultório, né, o atendimento diário, a gente realiza cerca de 1.000 atendimentos por mês aos pacientes de toda a região e alguns até de outras regiões. Né? E além, como eu bem disse, além da consulta, existe também o diagnóstico, então a gente fecha todo o diagnóstico realizando exames de sangue. Com o diagnóstico fechado, a gente propõe ao paciente o tratamento e esse tratamento é feito na própria clínica. Então, na verdade, a gente pode dizer que a gente dá toda uma solução na área de hematologia e não simplesmente a consulta médica, vamos dizer assim. Quais são as principais doenças relacionadas ao sangue que o Hemocentro atende? Eu acho que as leucemias, não é? A aguda, a crônica, as leucemias de uma forma geral, linfomas, né? Doenças relacionadas ao sangue como um todo, mas como principal é esses e aquelas anemias, né? Anemia falciforme, a talassemia, enfim. Esses são os principais casos que nós encontramos ali no nosso dia a dia na clínica de hematologia. Como funciona a parte laboratorial para diagnóstico de doenças do sangue? Esse é um trabalho que é um grande diferencial do nosso serviço, né? Assim, até muitas vezes para os pacientes que agendam pela primeira vez a sua consulta, a gente sempre tenta estimular que esse paciente venha no período da manhã para que ele já venha em jejum, porque sempre que nós vamos ao médico, certamente para fechar um diagnóstico mais preciso, o médico requer alguns exames de sangue e nessas situações o paciente já saindo do consultório já passa na coleta e realiza os exames, não é? Bom, essas amostras são encaminhadas para o laboratório dentro da nossa unidade, onde são realizados os exames. Eu acho que um outro grande diferencial, se algum exame sai daquela chamada normalidade, ou seja, se algo chama a atenção da equipe médica, porque os exames, eles são, na verdade, os médicos, eles têm acesso aos resultados do exame. Então, muitas vezes, o nosso próprio laboratório já chama e antecipa a consulta de retorno desse paciente, né? Quando você vai como no fluxo natural, normalmente você vai no médico, ele prescreve, alguns dias depois você vai no laboratório, colhe a amostra e depois você passa um mês depois, algo mais ou menos em torno de um mês, o paciente retorna para a consulta. No nosso caso, não. Em situações mais emergenciais, como os próprios médicos já têm acesso ao resultado do exame, porque o software é o mesmo para o consultório e para o laboratório, ele tendo essa informação rapidamente, o diagnóstico é fechado de forma mais rápida e certamente o tratamento também né? E quando você tem um caso mais agudo, uma leucemia, você não tem muito tempo a perder, né? Então, quanto antes você fecha o diagnóstico, inicia-se o tratamento e aí a resposta do paciente é melhor e até a chance de cura é maior. Como funciona o banco de sangue? Quantas cidades ele atende? Falando agora do banco de sangue, nós realizamos em média 3.500 transfusões por mês, né, em 38 hospitais e clínicas localizados nas cidades de Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté, Pinda, Lorena e Caraguatatuba. Então a gente atende uma gama bem grande, né, uma comunidade bem grande e realiza um índice muito alto de transfusão, por isso dessa nossa necessidade constante da doação de sangue. Como tem sido o crescimento do número de doadores de sangue voluntários? Esse é um dado que nos orgulha muito, não é? A gente está nesse índice muito à frente do resto do país, né? Esse índice é muito expressivo, não é? E nos orgulha muito. Então, desde 97, a gente tem um trabalho assim, constante de divulgando para a comunidade a importância da doação, né? A nós, Banco de Sangue, cabe sim promover a qualidade desse sangue coletado, que ele leve ao paciente que vai receber esse sangue benefícios, né, para a sua evolução clínica. Contudo, a responsabilidade da doação é da comunidade. Então, a gente vem, na verdade, levando para a população, através de palestras em escolas,
empresas, igrejas, né, entrevistas na mídia como um todo, enfim. A gente vem usando todo o recurso de mercado hoje. Por exemplo, hoje a gente já tem página no Facebook, a gente já tem o Instagram, a gente já está se comunicando com os nossos doadores através do WhatsApp. Então, a gente procura, na verdade, trazer aquilo que tem de mais atual nessa questão da relação entre cliente e empresa, né, para chamar para a população. Agora, obviamente, a gente tem que frisar que a população, não só de São José, mas de toda a região, responde bem a esse chamado, né? Então, assim, nós temos o nosso mérito pelo trabalho executado, contudo, acho que a gente, assim, muito tem a ver com a nossa região, né? Assim, é um polo industrial muito forte, as pessoas precisam se preparar para chegar ao mercado de trabalho e a gente usufrui dessa realidade a nosso favor, tentando focar principalmente em escolas, né? Que as pessoas, a escola é assim, primeiro que a pessoa tem uma vida inteira pela frente, então com isso a gente mudou, inclusive, não só aumentamos o índice de doador voluntários, bem como reduzimos o perfil do doador, no que diz respeito à idade, né? No passado, quem mais doava tinha de 39 a 40 anos e hoje o grupo, a faixa etária que mais doa tem de 18 a 29 anos. Graças a esse trabalho focado em escola e as pessoas ali também, elas estão assim, mais propensas para o novo. Então, elas respondem melhor com essas novas questões e novas abordagens da vida como um todo, né? E a doação de sangue, ela nada mais é do que um ato de responsabilidade social, né? Ela estreita a relação social. E é claro que, assim, sempre a gente gosta de frisar que a mesma população que doa é a população que recebe, né? Então, assim, são os mesmos integrantes, né? Os mesmos integrantes e a gente precisa, na verdade, dividir essa responsabilidade e temos tido sucesso nesse nosso trabalho. É muito relevante, né? No passado, nesse momento, há 20 anos atrás, quem mais recebia sangue eram situações crônicas, cirurgias, pacientes debilitados de saúde, né? O perfil da sociedade mudou um pouco e hoje, infelizmente, em função dessa violência urbana que a gente vive, a grande parte das transfusões são emergenciais, né? Em centro cirúrgico, um paciente, algum acidente, algum tiro, alguma coisa relacionada a isso. E nessas situações emergenciais, você não tem tempo hábil de o paciente chegar, aí você se preocupar em conseguir o doador. Não, você precisa ter o sangue pré-estocado. Então, eu acho que o grande ganho com esse resultado são os pacientes, como você bem disse, né? Assim, é o nosso dia a dia, né? A gente tem a rodovia de maior fluxo do país cortando as nossas cidades ao meio, né? O Vale do Paraíba como um todo ao meio. Então, infelizmente, a gente está vulnerável a algo de maior proporção e, obviamente, que o banco de sangue precisa estar preparado. Claro que a gente não quer que nada dessas coisas aconteçam, mas se acontecer, a gente tem que estar preparado. Então, infelizmente, a gente sempre trabalha no pior cenário, né? E graças a essa mudança de perfil no que motiva as pessoas a doarem, hoje a gente consegue garantir basicamente o atendimento de pelo menos 15, 20 dias de transfusão sem sequer uma doação. Quem pode doar sangue e o que é necessário no dia da doação? Doar sangue, na verdade, é muito simples. Basta a pessoa ter de 16 a 69 anos. Nessa questão da idade, eu preciso fazer duas observações. A primeira é que o menor deve estar na presença de um responsável, seu pai ou sua mãe. E a segunda é que a primeira doação deve ser feita até os 60 anos de idade. Até 69 é para aqueles que já são doadores. Além disso, os homens eles devem pesar mais de 50 quilos e as mulheres acima de 55. O doador deve trazer um documento com foto, ter dormido bem na noite anterior, estar em boas condições de saúde e o grande, vamos dizer assim, pulo do gato, as pessoas ainda linkam a doação de sangue com o exame de sangue. Para se doar sangue, não há necessidade de vir em jejum. Muito pelo contrário, é fundamental que o doador tome o seu café da manhã, apenas evitando alimentos gordurosos como leite, derivados do leite, ovos e frituras. Quais são as condições que impedem temporariamente as doações de sangue? Eu vou citar para você alguns dos exemplos mais de maior incidência lá no nosso dia a dia. Então, hoje, a tatuagem é um impedimento temporário por 12 meses, bem como as mulheres têm feito a micropigmentação na sobrancelha, também é visto como uma tatuagem. O piercing também é um impedimento. Cirurgias, na sua grande maioria, as de pequeno porte são 3 meses e as de grande porte
6 meses para inaptidão e a gravidez também é um impedimento temporário. Quais são as condições que impedem definitivamente as doações de sangue? O paciente que teve uma vez câncer, ele fica impedido em definitivo. Além disso, os pacientes que realizam cirurgias no coração, no cérebro e a cirurgia bariátrica também são alguns dos impedimentos definitivos. As doenças que transmitem pelo sangue, você me lembrou bem, também são impedimentos definitivos, não só a hepatite, como a doença de Chagas, a malária e entre outras. Quais são os cuidados após uma doação de sangue? Primeiro, evitar esforço físico, né? Então, a pessoa deve, na verdade, evitar fazer algum esporte, caminhada, corrida, bicicleta, academia. Então, no dia da doação, todo tipo de esforço físico deve ser evitado. Alguns profissionais que trabalham expostos a temperaturas extremas, a altura, pessoas que na verdade trabalham com transporte público, também devem evitar trabalhar nesse dia. Basicamente isso. Ingestão de líquido, isso é muito importante, e alimentação. Então, basicamente, repouso, ingestão de líquido e alimentação. No dia seguinte, vida que segue, vida normal. Como é possível agendar uma doação de sangue? Primeiro assim, não há necessidade de agendar, basta comparecer de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e meia. O doador que tem algum problema com o horário, às vezes ele vai doar, ele precisa voltar ao trabalho, de repente ele tem algum outro compromisso, ele pode agendar a sua doação. Agendando a sua doação, o atendimento é mais ágil. Esse agendamento ele pode ser feito através do telefone, que é o 3519-3766, pelo celular, que é o 981360011. Esse telefone também é o WhatsApp, então só repetindo, é o 981360011, ou pelo site do serviço também existe a possibilidade de agendamento da doação. Um único doador de sangue pode ajudar a salvar quantas vidas? Basicamente 3, né? A gente tem basicamente 4 componentes com funções hemoterápicas, que são as células vermelhas, né, as hemácias, o plasma, a plaqueta e o crio precipitado. A cada doação nós vamos sempre separar um concentrado de hemácia, uma unidade de plasma fresco congelado, e desse plasma é retirado ou a plaqueta ou o fator de coagulação, que é o crio precipitado. Ou seja, a cada doação o doador vai salvar 3 vidas. Quais são os períodos de maior necessidade de doadores de sangue? Esses são 2 dos momentos mais delicados para um banco de sangue, né? Primeiro, falando das festas de fim de ano, tem a questão da evasão, né? As pessoas viajam, muitos retornam à sua região de origem para passar as festas de fim de ano com os seus familiares, não é? E isso, na verdade, tem uma repercussão na queda de comparecimento das pessoas ao serviço, né? Esse é um momento delicado, porque além disso, a própria evasão muitas vezes aumenta o índice de acidente e, consequentemente, a transfusão. Então, você tem queda na doação e um possível aumento na transfusão de sangue. Então, de fato, é um momento delicado. Isso acontece muito a partir da segunda quinzena de dezembro. Então, agora, nesse época, né, assim, agora a gente vai entrar em dezembro, a gente já começa a intensificar as campanhas, lembrando os nossos doadores da importância de, antes de fazer a sua viagem, dar uma passadinha, faz uma visita ao nosso serviço, faz a sua doação, e aí eles podem viajar com segurança, e nós também certamente ficaremos aqui com segurança para atender a nossa demanda de pacientes. O carnaval é basicamente a mesma coisa, né? Existe uma evasão, as pessoas viajam, são 5 dias de coleta, 5 dias atendendo os nossos pacientes sem a doação de sangue, né? Porque ao longo do carnaval nós não realizamos a coleta de sangue, até porque assim, normalmente as pessoas ingerem bebidas alcoólicas que impedem a doação por 12 horas, não dormem bem à noite, que também impede a doação, enfim. A gente acaba optando por não ter a coleta para evitar um maior transtorno para os doadores de comparecer ao serviço e não poder doar. Então é um momento também delicado, até pelo período de transfusão sem doação de sangue. Como você bem ressaltou, o inverno ele é um problema também, né, por alguns fatores distintos daqueles que nós falamos em relação às festas, mas assim, o primeiro,
certamente o frio acaba inibindo as pessoas de sair de casa, não é? O segundo fator, as doenças muito comuns nessa época do ano, resfriado, gripe, sinusite, rinite, elas são fatores que impedem a doação por um curto espaço de tempo. Isso aí a gente tem que avaliar caso a caso, muito em função de se tomou ou não o medicamento, qual o medicamento, mas acabam impedindo por um curto período de tempo, mas impedem a doação. Então, você tem uma queda no comparecimento, né? E segundo, um aumento da inaptidão, de pessoas que comparecem, mas que por algum motivo não podem doar, né? E é aquela realidade, né? A transfusão, ela se mantém, a gente tem uma média aí de 3.500 por mês e a gente precisa atender esses pacientes. Então, você tem esse maior impacto. Qual a frequência permitida para a doação de sangue? Em relação ao número de doações, eles são distintos, os critérios para uma nova doação é distinto entre mulheres e homens, porque os homens eles podem fazer as doações com um intervalo mínimo de 60 dias e podendo realizar até 4 doações no período de um ano. Já as mulheres, esse intervalo mínimo é de 90 dias e as mulheres elas podem realizar até 3 doações ao ano. Isso é muito em função da perda de sangue que a mulher tem todos os meses em função do seu fluxo menstrual. Qual é a importância de doar sangue voluntariamente? Eu vou dar um depoimento, vou aproveitar essa oportunidade, vou dar um depoimento muito pessoal, né? Eu estou no serviço já há 23 anos e nesses últimos 23 anos eu tenho como função básica incentivar as pessoas a doarem sangue. E ao longo desse tempo todo a gente vem incentivando, vem executando a nossa função, sempre achando que a gente nunca vai precisar, ou que alguém muito próximo a gente nunca vai precisar. É assim que eu pensava, bem como toda a população pensa assim, né? E infelizmente está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, não é? Eu tive agora recentemente um caso de um sobrinho, uma criança muito querida, de apenas 3 anos de idade, que adoeceu com uma simples contaminação bacteriana, algo que parecia simples, tomou uma proporção um pouco maior e ele precisou de sangue, uma criança recebeu até 10 bolsas de sangue. Então veja que assim, a gente jamais imaginaria que uma criança gozando da sua plenitude, né, não só de respeito à saúde, mas, né, enfim, veio de uma hora para outra pegar a gente de surpresa e nos causar essa peça, né? E graças a Deus o banco de sangue estava preparado e atendeu o meu sobrinho da melhor forma possível. Então a gente tem que se colocar no lugar. Eu acho que a doação de sangue é essa questão da empatia, né? É você imaginar que hoje alguém está precisando, que você não conhece, não é? Mas que amanhã pode ser alguém bem próximo a você. Então a gente tem que fazer a nossa parte, porque é a única forma de nós, leigos, né, não atuantes na área da saúde, ajudar na evolução clínica dos pacientes. Então, cabe a nós, como eu disse anteriormente, nos organizarmos no sentido de fazer a sua doação, né? O Brasil está muito aquém daquilo que seria o mínimo. Segundo o próprio Ministério da Saúde, só 1,8% da nossa população doa sangue. Em contrapartida, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que para não haver falta de sangue no país, é primordial que pelo menos de 3 a 5%. Então, a gente ainda está bem aquém desse mínimo que é determinado pela Organização Mundial de Saúde. Então fica aí o convite, assim, até para as pessoas refletirem um pouco, né, de como elas querem a sociedade lá na frente. Eu acho que a gente passamos agora um momento de turbulência em toda a nossa política e eu acho que se a gente quer fazer algo melhor, um mundo melhor, a gente tem que começar fazendo a nossa parte e a doação de sangue é uma delas. O Com a Palavra de hoje fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.